O exercício que aqui temos é o seguinte: temos aqui três gráficos e sabemos que eles correspondem às funções que estão indicadas aqui. Um corresponde a seno de x, outro corresponde a seno de x sobre 2 e outro corresponde a seno de 3x. E o que é pedido para te fazeres é parares o vídeo e pensares e dizeres que gráfico corresponde a cada expressão. Suponho então que já tenhas tentado resolver, e o que podes fazer aqui é o seguinte: repara que o eixo horizontal para cada um destes gráficos representa o x, e no caso da função seno de x, ela toma o valor de x direto. No caso desta, o x é dividido por 2 e no caso desta multiplicado por 3. Então, por exemplo, se tu considerares o x a variar de 0 a π meios, se considerarmos, por exemplo, que o nosso x que é π meios é aproximadamente 1.57, esta 1.57, vamos pôr isto mais legível um pouco, esta primeira função, seno de π meios, vale 1. Portanto, este seno viu, se o x variar de 0 a π meios, ele viu o seu ângulo variar de 0 a π meios. Esta segunda função, o seno de x sobre 2, se o x varia de 0 a π meios, o x sobre 2 varia de 0 a π quartos. O x sobre 2 varia de 0 a π quartos. Portanto, em termos de um seno, a primeira, se viu o x variar de 0 a π meios, fez isto. A segunda, se viu o x variar de 0 a π quartos, só fez o correspondente até π quartos, só variou até aqui. E a terceira, a última delas, quando o x varia de 0 a π meios, ela viu o x variar de 0 a 3 π meios. Portanto, ela viu o seno variar de 0 a 3 π meios. Ora, de 0 a π a 3 π meios, ela viu o seno fazer isto tudo. Portanto, a função que tem a frequência maior corresponde ao maior coeficiente de x. Aqui temos 3, aqui temos 1 meio e aqui temos 1. Portanto, a função que tem frequência maior é esta, corresponde a seno de 3x. A seguinte é esta, tem que ser seno de x. E esta aqui é seno de 1 meio de x. Ok? Agora, o que nós queremos é, para cada caso, calcular o período, a frequência linear e a frequência angular. Começamos pelo caso da função seno de x, y igual a seno de x. Isto pode ser escrito como o seno de 1 vezes x. Estamos a considerar que o x significa tempo. Quando falamos em período, estamos a falar em tempo, frequência angular e frequência linear. E então o 1 é o nosso ômega. Portanto, ômega igual a 1 radiano por segundo. Portanto, quando passa 1 segundo no nosso x, também passa uma unidade. Quando passa uma unidade em x, se considerarmos o x, o tempo, passa 1 segundo, e também passa uma unidade angular que o seno vê, porque o seno está a ver, quando x varia de 0 a 1, o seno está a ver o seu argumento variar de 0 a 1. Portanto, a velocidade angular é 1 radiano segundo. Quando nós passamos aqui para a função seno de 3x, quem é a velocidade angular? É por cada segundo que passa aqui no x, o ângulo, no ângulo passa 3 vezes 1, 3 radianos. O seno lê o seu argumento em radianos. Portanto, temos aqui ômega igual velocidade angular
3 radianos por segundo. E aqui, quando no tempo passa 1 segundo, em termos de radianos passa 1 meio vezes 1, que é 1 meio, portanto 0,5 ou 1 meio radianos por segundo. Neste caso, 1 meio radianos por segundo. E são estas as frequências angulares. Agora vamos calcular os períodos de cada uma destas funções. No caso da função seno de 1 meio de x, que é a que aqui temos, o período é a duração de um ciclo. Portanto, este período vai nos dar um pouco maior do que 12 segundos. E o período calculamos desta forma. Ômega igual a 2π sobre t. Então t é igual a 2π sobre ômega é igual a 2π sobre 1 meio é igual a 4π. 4 vezes 3, 12, o π é aproximadamente 3, portanto isto dá aproximadamente 12 segundos, um pouco mais. O período deste seno de 1 meio de x é 12 segundos, tempo de duração de um ciclo. Outra forma de ver isto, se não te lembrasses desta relação, era pensar assim, a frequência angular é meio radiano por segundo. Então pensas se em 1 segundo o ângulo descrito é meio radiano, meio radiano. Então, para descrever 2π radianos, que é o ângulo correspondente a um ciclo completo, para descrever 2π radianos, quanto tempo leva? E vês que daqui tiras t igual a 2π vezes 1 sobre 1 meio. 2π sobre 1 meio é o que aqui está. Para a segunda função, o período tem que ser bem menor do que 12. Okay? O período é o tempo que leva a desenrolar-se um ciclo, ou um pouco maior do que 2 segundos, como vemos aqui. Então vamos calculá-lo. O período é igual a 2π a dividir por ômega, como vimos já, é igual a 2π a dividir por 3, que é o valor de frequência angular para este seno, e o π é um pouco maior do que 3, portanto π dividido por 3 dá um bocadinho maior do que 1, portanto este valor é um bocadinho maior do que 2, como nós vimos aqui, e vem em segundos. Finalmente, para o seno de x, da mesma maneira, já tínhamos visto há pouco que a velocidade angular aqui é 1 radiano por segundo. Então, t igual a 2π sobre ômega igual a 2π sobre 1 igual a 2π segundos. Sem surpresa, para nós, o período é um pouco maior do que 6, igual a 6,28, aproximadamente 2π. Finalmente, nós vamos querer calcular a frequência linear correspondente a cada uma destas curvas, e repara que a frequência linear, o nosso f, corresponde a quê? Ao número de ciclos por cada segundo. Ora, 1 segundo no nosso gráfico aqui em cima é este, portanto a quantidade de ciclo de corrida, digamos assim, é esta. Como vês, é uma fração muito pequena do ciclo completo. Então, o modo como nós podemos calcular a frequência angular, a frequência linear aqui é f igual a 1 sobre t Hz igual a 1 sobre 4π, aproximadamente igual a 1 sobre 12 Hz. Portanto,
em 1 segundo decorre apenas 1/12º do ciclo completo. É uma frequência baixa. Se não recordasses a relação que aqui está, f igual a 1 sobre t, podias pensar assim: se um ciclo leva 4π segundos, é o que o período nos diz, é a duração de um ciclo, então em 1 segundo apenas, quantos ciclos? E este 4π é o nosso t, e tu vês aqui que f igual a 1 vezes 1 a dividir por t, 1 sobre 4π, foi o que vimos aqui em cima. Para o segundo seno, a frequência, o número de ciclos que decorre em cada segundo é um bocadinho menor do que 1. Podes ver aqui na figura que o 1 segundo está aqui e é um bocadinho menos do que meio ciclo por cada segundo. É a frequência que aqui está. Então nós calculamos f igual a 1 sobre t, igual a 1 sobre 2π terços, que é o valor do t, aqui neste caso, e isto dá 3 sobre 2π. Como o 3 é um bocadinho menor do que o π, isto é um bocadinho menor do que 1 meio. Portanto, a frequência é aproximadamente, mas um bocadinho menor que meio hertz, meio ciclo por cada segundo. E finalmente aqui no seno de x, frequência igual a 1 sobre t, vemos que em 1 segundo decorre também uma fração apenas pequena do nosso ciclo completo. Então a frequência, que é o número de ciclos em cada segundo, é 1 sobre 2π, 1 sobre t. Portanto, podemos indicar aqui, recordar esta expressão, 1 sobre t. O nosso t vale 2π, para este caso, como temos indicado aqui, e, portanto, aproximadamente 1/6 de segundo.